Bem-vindo, meninas e meninas, a mais uma das nossas videoaulas. Eu já havia prometido a vocês que nós iríamos falar de força de atrito. No entanto, na nossa última videoaula, vocês pediram para que fizéssemos mais exercícios de dinâmica sem atrito. Então, eu vou manter ainda essa parte de dinâmica sem atrito na resolução de mais alguns exercícios do livro didático, ok? Para quem tiver, esses exercícios são do livro Fundamentos da Física do Ramalho, ok? Então vamos lá. Deixa eu tirar essa imagem. Vamos à nossa primeiro exercício. Ele diz o seguinte: um bloco é lançado sobre um plano horizontal com velocidade 30 metros por segundo e percorre 90 metros até parar. Ele quer saber quanto vale o coeficiente de atrito do bloco com o plano. Perceba que ele não deu a massa do bloco. Ele só deu que a nossa velocidade inicial é 30, a velocidade final é 0, o deslocamento ele anda 90 metros, o bloco está sob a ação da força-peso, força normal, e a força de atrito, contrária ao sentido do movimento neste problema. Ok? E aí o que nós vamos ter nesse problema? Olha só, cuidado, esse vermelho aqui não é velocidade, não é força, tá? É velocidade. O que nós vamos ter nesse problema? Antes de calcular a força de atrito e o coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito é a minha pergunta, eu sei que a minha velocidade inicial é 30, eu sei que a minha velocidade final é 0, eu sei que o meu deslocamento é 90 metros. Com isso, eu posso primeiro calcular a aceleração. Como que eu vou achar essa aceleração média? Pela equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, 2 vezes a delta S. Velocidade final dele, 0. Velocidade inicial dele, 30 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que eu não sei qual que é o que eu quero descobrir, vezes o ΔS, que é 90 metros. Então, daqui eu tiro 30 ao quadrado, 900, vem para cá, menos 900, é igual a 180 vezes a. A aceleração será menos 900 dividido por 180, o que vai dar uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Esse negativo quer dizer que a aceleração tem sentido oposto ao sentido da velocidade inicial. E tanto que o movimento é um movimento retardado. Observe, nesse problema, nós temos um movimento retardado de frenagem, onde o móvel desloca para a direita e a força que para ele, que é a força de atrito, está para a esquerda. Vamos lá, vamos continuar a resolução do problema. Bom, agora eu quero calcular o coeficiente de atrito. A força normal e a força peso se equilibram. Vou só mudar a cor dessa caneta aqui, na segunda parte. Opa, não mudou. Vamos lá de novo. Cor da tinta, botar de vermelho. A força normal e a força peso se equilibram. A força resultante, a soma de todas as forças no nosso problema, será apenas a força de atrito. A força resultante é a massa vezes a aceleração, que é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas lembra que eu disse? A força normal se equilibra com a força peso. Então, o valor da força normal é o mesmo valor do peso. Posso reescrever essa expressão, m vezes a é igual a μ, m vezes g. A massa cancela. Repara que no nosso problema, o autor não deu a massa do corpo. Por que ele não deu a massa do corpo? Porque não precisa. Né? Essa massa, ele vai parar com 90 metros, mesmo que tivesse o triplo, o quadruplo da massa. Essa aceleração só depende do μ e do g.
ou seja, deixa eu apagar aqui por enquanto esse 10, espera aí. Essa aceleração vai depender só do μ e do g, só desses dois parâmetros. E o μ depende do material que é feito o bloco e do material que é feita a superfície de contato. A aceleração a gente conhece, ela tem módulo 5. Lembra que é vetor. Esse negativo é só para dizer que o sentido da aceleração é oposto ao sentido da velocidade. Então, 5 vai ser igual ao coeficiente de atrito que eu quero, vezes a gravidade 10. O coeficiente de atrito, 5 dividido por 10, 0,2. Coeficiente de atrito não tem unidade. Por que ele não tem unidade? É só você observar. É a força de atrito sobre a força normal. Força de atrito é medida em Newton, força normal é medida em Newton. Ele não tem unidade. Ele só diz para mim o seguinte: olha, a minha força de atrito máxima é 20% da minha força normal, da normal do peso. Tá ok? Vamos para o próximo problema. Eu tenho um bloco A que está sendo empurrado por uma força motriz F qualquer. Esse bloco A empurra o bloco B. A massa de A é 5, a massa de B é 4, a gravidade vale 10. E eu quero uma coisa nesse problema. Eu quero que o bloco B não caia. Gente, esse problema ele é muito bonito e ele requer um pouquinho de cuidado na solução. Porque se você observar aqui, ó, olha só, o bloco B, ele vai ficar na vertical parado, mas o B e o A vão ter uma aceleração para a direita. Os dois vão estar acelerados para a direita. A aceleração é a mesma, porém, o B não terá movimento vertical. Aqui nós temos as forças que atuam em A e as forças que atuam em B. Presta atenção nesse conjunto de forças que atuam em A e conjunto de forças que atuam em B. No A, eu tenho a força normal feita pelo piso e o peso de A, que se equilibram. O A não tem aceleração vertical. Eu tenho a força motriz, que empurra o A para a direita, e eu tenho a força de B em A. O A empurra o B para a sua direita, para a minha direita, o B empurra o A para a esquerda. Forças de ação e reação. Tá ok? E ainda teremos no bloco a força resultante. Força resultante em A será igual a F, que é a força motriz, menos F de B em A, que é a massa de A vezes a aceleração. Então, F menos F de B em A é igual a massa de A, 5, vezes a aceleração. Repare que nesta equação nós temos 1, 2, 3 incógnitas. Essa equação não é possível ser resolvida só com essa expressão. Agora vamos para o bloco B. O que eu tenho no bloco B? Eu tenho um equilíbrio vertical aqui, então a força de atrito tem o mesmo valor do peso de B, e eu tenho essa força horizontal, que é o F de A em B, que é a massa de B, vezes a aceleração. Observe o seguinte detalhe, eu disse equilíbrio vertical, porque o móvel B não está em equilíbrio. Ele tem a mesma aceleração que o móvel A. Então, a força de A em B vai ser a massa 0,4 vezes a aceleração. A força de A em B eu não conheço, a aceleração eu não conheço. Eu tenho 1, 2, 3 variáveis, 1, 2, 3 equações. Eu posso brincar com esse sistema e tentar resolvê-lo, porque é um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Aqui, você vai observar que eu vou fazer uma coisa diferente. Normalmente, o que nós faríamos? Nós somaríamos essa equação com essa. E se você assim o fizer, olha só, somando F menos F de B em A, que é igual a 5 vezes A.
E essa soma geralmente já me permitia calcular a aceleração. Mas nesse problema não. Quando eu fizer essa soma, esses dois valores se equilibram, porque eles são ação e reação, têm o mesmo módulo. Eu vou ter que F é igual a 5,4A. Eu não consigo obter o valor da aceleração e da força F. Isso aqui não foi o suficiente para eu resolver o problema. Logo, eu vou ter que arrumar um outro caminho, uma outra coisa para me ajudar a resolver esse problema. E qual é o outro caminho que eu vou procurar, que eu vou achar? O outro caminho é a força de atrito, essa igualdade aqui, ó. Força de atrito é igual ao peso de B. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual a massa de B vezes a gravidade. A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. A força normal é a força de A em B, que é igual a massa de B vezes a gravidade. Daqui nós vamos tirar que o coeficiente de atrito é 0,9. Vamos apagar aqui que eu escrevi uma besteirinha. Apagando. 0,9 vezes F de A em B é igual a massa de B, 0,4 vezes 10. Força de A em B vai ser igual a 4, 0,4 vezes 10 vai dar 4, dividido por 0,9. A força de A em B vai ser igual a 40 sobre 9 newtons. Tudo bem? Já achei um valor. Agora, voltemos às nossas equações. Eu havia dito para você que a força de A... Perdão, vamos apagar isso aqui, que não ficou legal. Opa, vai travar não, amiguinho. Vamos lá? Havia dito a você que a força de A em B, essa força aqui era a força resultante no móvel B. Era a massa de B vezes a aceleração. A força de A em B vai ser igual a 0,4 vezes a aceleração. A massa de B é 0,4. Essa força é conhecida, então eu posso achar a aceleração. 40 sobre 9 é igual a 0,4 vezes A. Daqui nós vamos tirar que a aceleração será igual a 100 sobre 9 metros por segundo ao quadrado. Observe que eu não estou fazendo as divisões, porque elas não dão exatas, tá? E eu quero a resposta bem bonitinha. Agora, voltemos ao nosso passado não muito distante, lembra? Vamos voltar aqui. Eu tinha achado que o F era igual a 5,4A. Então, vamos voltar. F é igual a 5,4A. F vai ser igual a 5,4, que multiplica 100 sobre 9. O F vai ser igual a 5,4 vezes 100, 540 sobre 9, 60 newtons. Esse problema foi um pouquinho mais trabalhoso. Esse é um dos problemas mais trabalhosos que nós temos no nosso livro. Tá? Mas, com cuidado, com calma, refaça passo a passo que você vai conseguir compreender o que foi feito. Ele não é um problema elementar, ele é um problema um pouco mais pesado. Tá ok? O último problema que nós vamos resolver hoje é a solução desse monstrinho com polias móveis. Nós já fizemos algumas coisas com polias móveis. Eu tenho uma aula somente sobre polias móveis, gravadas com a solução de alguns exercícios. Então, algumas coisas que nós vamos mencionar aqui, eu queria que você observasse que eu não vou demonstrar. Essas demonstrações, elas estão na aula sobre polias móveis, tá ok? Na videoaula sobre polias móveis. Então, vamos lá. O que diz o problema? Nós temos dois blocos de massa M iguais, onde a gravidade vale 10, e eu quero saber quanto vale a aceleração do bloco 1 e a aceleração do bloco 2. Na solução desse problema, primeira coisa, vamos desenhar sempre as forças que atuam em cada bloco, que isso nos ajuda a compreender o problema.
Eu tenho o peso do bloco 1, que é M vezes G, se já quiser, 10M. Eu tenho a tração para cima, que eu não conheço o valor. Eu tenho o peso do bloco, aqui no bloco 2, né? Aqui no bloco 1, que também é 10M. E aqui eu vou ter duas trações para cima. Ora, perceba que esse sistema não está em equilíbrio. O bloco 2 vai estar acelerado para baixo, com uma aceleração 2, e o bloco 1 vai estar acelerado para cima, com uma aceleração 1. Aqui vale um detalhe que eu queria chamar a atenção, que é, na aula de polias móveis, eu demonstrei para você que a aceleração do bloco 2 é 2 vezes a aceleração do bloco 1. Essa informação ela é primordial para que a gente consiga solucionar o nosso problema, tá ok? Então vamos lá. Partindo disso, vamos agora determinar a força resultante no bloco 2 e a força resultante no bloco 1. Vou começar pelo bloco 2, que é mais fácil. Força resultante no bloco 2 é o peso menos a tração, que é a massa vezes a aceleração. Então, eu vou ter M vezes 10 menos T igual a M vezes a aceleração 1. Não, opa, calma, aqui está errado. Olha a falta de atenção. Aceleração não 1, a aceleração 2. Aqui é o bloco 2 e não 1. Força resultante no bloco 1. O 1 está acelerado para cima, então vão ser 2 vezes a tração menos o peso do 1, que é a massa do 1, vezes a aceleração 1. 2t menos 10m é igual a m vezes a 1. Está aqui a nossa equação, está aqui a nossa segunda equação. Perceba, eu tenho a tração como variável, o A2 como variável e o A1 como variável. Eu tenho aqui uma equação, duas equações, três equações. É possível de eu tentar resolver esse sistema. Tenho três equações e três variáveis. A primeira coisa que eu vou fazer é substituir m vezes 10 menos t é igual a m vezes A2. Esse A2 eu vou escrever como sendo 2 vezes A1. E daqui eu tiro que 2t menos 10m vai ser igual a m vezes A1. Essa equação aqui, ó. Quando eu somar essas duas equações, ó, 10m e menos 10m vai dar 0. 2t menos t vai dar t. Aqui eu tiro que m, 2m A1 mais A1, 3m A1. Eu achei um valor para a tração. A tração é igual a 3m A1. Ora, com isso, a tração eu posso calcular aqui, ó. Vou pegar esta expressão que eu tenho aqui, ó. 2 vezes a tração é igual, não, perdão, 2 vezes a tração menos 10m é igual a m vezes A1. Peguei essa expressão aqui de novo. Eu conheço o valor do t. Quem é o valor do t? É esse número esquisito aqui, ó, 3m/1. Então, eu vou ficar com 2, que multiplica 3m/1, menos 10m é igual a m/1. Aqui eu vou ficar com a expressão 6m/1 menos 10m é igual a m/1. Posso cortar os m's. Vou pegar esse A1, trazer para cá, subtraindo. 6A1 menos A1 vai dar 5A1. O menos 10 vem somando. Aqui nós vamos ter que o A1 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E o A2? O A2 está aqui, ó. O A2
igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse problema, o que nós observamos? Eu vou ter o A1 com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado para baixo, vertical descendente, e eu vou ter o A2 com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, com aceleração para cima, e eu errei de novo, me desculpem, o A1 está acelerado para cima e o A2 está acelerado para baixo. Percebe que esses problemas a gente tem que ter muita atenção, senão a gente comete alguns erros, dá algumas bobeiras. Eles não são problemas elementares. Esses problemas, eles não são problemas muito básicos. Eles são problemas que precisam um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho na solução deles. Tá ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender esses problemas. Tá? Vamos continuar com as nossas videoaulas. Tendo dúvidas, entre em contato com a gente via o sistema do colégio ou via o próprio canal do YouTube. Enfim, não deixe de tirar as suas dúvidas. Meninos e meninas, tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.